Bom, tudo começa, né, com uma notícia. Essa notícia de que nós não poderíamos engravidar, nós não poderíamos ter filhos. Isso foi em 2011 ou 12. E aí teve toda a situação de luto da Josi, da minha esposa, o amor e único da minha vida, né, que está comigo há mais de 20 anos, de não poder gerar. E aí nós começamos a discutir sobre a adoção. Eu levei um livro para casa e nós começamos a ler sobre as diferentes formas de ser pai. E aí nós entramos na luta pela adoção. E foi tudo muito rápido. Nós entramos em 2013 na lista e em 2014 a gente é chamado para conhecer uma menina, né? Como nós deixamos aberto no cadastro que nós queríamos um filho, uma filha, não importasse a condição, a Pri nos adotou. A Pri é uma princesa linda, né, que tem paralisia cerebral, mas ela é um encanto e ela nos aceitou como pais. E em 2014 a Pri chega lá em casa. Tá? E aí que eu começo a descobrir realmente o significado da palavra amor. Porque nós conseguimos fazer com que a Josi, né, esquecesse a questão biológica de não poder ter filhos e entendesse o que era realmente ser mãe e eu ser pai. Eu aprendo a ser pai com a adoção, com a Priscila. Mas isso veio no momento que a gente teve um momento de descrença, mas ao mesmo tempo eu conheci, assim, e isso me embarga um pouco a voz, a questão da fé. Porque a Pri aparece para nós, a questão da adoção aparece no momento mais tenso da nossa relação, onde nós nos questionávamos até a Deus, o porquê que nós não poderíamos ser pais. E a Josi sempre, a minha esposa, sempre quis ser mãe. Eu comecei a carregar esse sonho depois com ela, depois de um tempo. Mas a gente, né, dorme numa semana rezando, sonhando, um pouco descrentes, e dias depois a gente recebe a notícia que a nossa filha estava lá e a gente tinha que conhecer ela no abrigo. E aí chega a Priscila. A Priscila chega e traz para a gente um significado enorme da questão de ser pais. Naquele momento a gente tem um sonho realizado. Naquele momento a gente tem o sonho de ser pai e mãe, ser pais realizado. Ela chega lá em casa. Com 9 anos, foi uma adoção tardia, né? Mas eu digo que a Priscila nos adotou, porque com 9 anos ela já sabia, né, que enfim, tinha sido abandonada e tudo mais, mas ela nos aceita como pais, né? Então, isso mexe com a gente. Por que mexe com a gente? Porque 7 meses depois a minha esposa estava grávida, a Josi engravidou, não podendo, né, gerar biologicamente, comprovado através de exames e tudo mais, que nós não poderíamos gerar. E 7 meses depois, a Josi, né, nós estávamos grávidos da Letícia, né? E usando as palavras do médico que nos atendeu na Santa Casa, ele disse: eu não tenho explicação científica para isso, mas é uma gravidez de risco, né? Porque realmente, né, tu tem o útero muito abalado. E aí começa uma luta, né? Começa uma luta muito grande, uma gratidão enorme, né? Porque 7 meses depois de ter a nossa primeira filha, nós estávamos, né, segurando na barriga a segunda filha, porque depois de um tempo a gente descobriu que também era uma menina, né? Só que foi uma gravidez realmente de risco, né? A Letícia, né, nasceu prematura, né? Com consequências respiratórias bem sérias, né? Ela ficou 1 mês na CTI, porque ela não teve os pulmões formados. E aí a gente viveu dentro do hospital para que a Letícia nascesse. E aí ela nasceu com 6 meses de gestação, né? A gente, né, quase perdeu ela, eu quase perdi a Josi, né? Porque realmente foi muito complexo, né? Foi realmente assim, a Letícia ficou nos aparelhos os primeiros dias, né? Até que ela conseguiu respirar de forma autônoma. E 7 meses depois a gente estava vivendo isso e eu tive que largar a Priscila com a minha mãe, né? A Priscila passou a conviver na casa da minha mãe, né?
Então, eu descobri na hora mais ferrenha, a segunda hora mais ferrenha da minha vida, o que é fé, quando dentro do Hospital Santa Casa eu saí, e lá tem um jardim aberto, tudo, e eu fui numa gruta lá, que tem lá, e eu pedi para Deus. Eu realmente, naquela noite, eu pedi, olha, não leva minha filha. Mas eu senti fé. Eu senti fé porque... e realmente diz que na hora da dor, às vezes, a gente aprende algumas coisas. Eu aprendi naquele momento, assim, qual era o propósito daqui um pouco de Deus, né? Que nós tínhamos que conhecer a Priscila, né? Que não existe explicação pelo amor que nós temos por aquela menina, né? E eu aprendi a ter fé na hora da dor, né? Que é onde a Letícia, lá no hospital, ela nasce naquela condição e hoje ela está aí, linda e maravilhosa, né? Mas a gente tem as duas sensações. Nós somos pais de coração em primeiro momento, né? Com a Priscila, que nos adota, e a Letícia, que chega depois sem a minha esposa, sem a Josi, ter uma condição clínica para ter. Tanto é que a Letícia foi a nossa única biológica e depois disso, né, não existe nenhuma possibilidade. Então, assim, ó, falar disso para mim mexe com algumas coisas, porque eu quase perco o amor da minha vida, o primeiro amor ali, que é a Josi, né, no nascimento da Letícia, mas ao mesmo tempo com a fé, a gente reconquista aquilo, elas estão as três comigo, né? Então, assim, a gente tem uma gratidão enorme. Ser pai, eu digo, não tem nada é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser pai. Saber que eu vou chegar em casa, que eu tenho aquelas duas figurinhas lá comigo, mas ser pai, né? E que sim, que Deus existe e que o amor transforma.